dependentes do teu Espírito. Oh, precisamos de ti todos os dias, todos os dias. Precisamos da tua orientação, Senhor. Precisamos de ti, do teu Espírito, para nos conduzir nessa vida, Pai. Nós precisamos, somos dependentes de ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Senhor. E eu perdido estou sem ti. Tu és o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Diga: Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Você reconhece isso, que não é nada sem o Senhor. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Eu nada sou. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Diga: este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Oh, este é o meu respirar. O teu Santo Espírito, teu Santo Espírito vivendo
Este é o meu pão. Jesus, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Oh, perdido estou sem ti. Eu nada sou. Perdido estou. Oh Senhor, nós reconhecemos, Pai. Reconhecemos, Senhor, teu senhorio sobre nós. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do fôlego de vida. Nós precisamos da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós precisamos da saúde para desfrutar de vida. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, da sabedoria. Nós precisamos, Pai, da inteligência para vivermos. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti.
você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração sim, Senhor, a tua mão forte, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar. E na terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Você pode pedir isso? Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, essa é a vontade do Senhor para nós. Oh, gastando, se gastando, se gastando no altar do Senhor. Se gastando, se gastando, se gastando no altar, perante a face de Deus, buscando, se gastando. Você está disposto a se gastar pelo Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti.
nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, os céus estão abertos, meu querido. Ei, os céus estão abertos nessa noite pra você. Os céus estão abertos. E os céus fechados se abram, teu reino. A nossa fé que os céus fechados, declare os céus abertos. A nossa fé, Jesus disse: ah, você verá os céus abertos, anjos subindo e descendo. Ei, eles não estão passeando, é para um propósito, é para uma causa. Os céus estão abertos, os céus estão abertos. O que move o teu coração, o que está movendo o teu espírito, o que você tem semeado no espírito, o que você tem gerado no seu espírito nesses dias, os céus estão abertos, os céus estão abertos. Ah, meu querido, você é uma boa terra, você é uma boa terra. Você é uma boa terra que produz a 30, 60 e a 100 por um. Você é uma boa terra. O que você tem gerado no Espírito? Ei, o Espírito Santo que se move dentro de você, ele é veloz. Ele é veloz. São águas, 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 águas que fluem do nosso interior. Eu não sei se você está crendo que os céus estão abertos e que Jesus está nesse lugar e que os seus anjos, os anjos ministradores estão aqui. Que você tem gerado. A nossa fé, a nossa esperança está nele. É nele a nossa expectativa. É no Senhor que os céus, Ele vem trazendo cura, Ele vem trazendo restituição, Ele vem trazendo restauração. É o Senhor que ressignifica, que traz vida.
céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e diga assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Se você está nos visitando, é muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo, volte mais vezes, certo? Que é a casa do Senhor, amém? Então, eu vou compartilhar a palavra com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego. Sou esposo da Bruna, pai do Pedrinho e de uma criança que está no ventre dela, tá bom? Você é papai de novo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Esses dias eu estava refletindo acerca das últimas mensagens que o nosso pastor tem ministrado. Ele tem falado muitos assuntos acerca de... E tudo está dentro do contexto vida de prosperidade, né? E eu tenho meditado sobre isso e perguntei para Deus: Senhor, eu quero entrar nessas coisas. Não sei se vocês têm sentido o gosto, né? Mas eu tenho meditado e tenho pedido para Deus me ajudar, né? E hoje eu quero corroborar com isso que Ele tem ministrado esses dias, né? Ele tem ministrado muito acerca de vida de prosperidade e às vezes a gente olha para esse cenário e não se vê encaixado nele, né? Na verdade a gente vê muito fora dessa realidade. Mas eu queria desde já dizer para você que Deus tem algo bom para você, tá bom? Eu quero falar hoje sobre metanoia, né? Porque para conseguir desfrutar disso, nós precisamos mudar a nossa mente, amém? E refletindo sobre esses assuntos, o que me veio ao coração foi acerca de falar sobre a mudança de mentalidade. Porque para que a gente possa entrar em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós precisamos mudar como nós estamos vendo as coisas, como as situações se apresentam diante de nós. Nós sabemos que a vida ela é muito desafiadora, para não dizer difícil, né? Que é a mesma coisa. Mas a palavra desafiador é algo mais suave, é algo que desce mais suave aos nossos ouvidos, né? Então muitos de nós temos enfrentado batalhas, mas eu vou dizer algo para você, que é algo que tem me ajudado a se manter firme até hoje. A pergunta é: qual é a mensagem ou a verdade que você carrega? Porque a verdade que você carrega, ela vai determinar os frutos que vocês irão colher na vida de vocês. Então eu carrego algumas verdades e essa verdade que eu vou compartilhar hoje com vocês é uma das verdades que eu carrego desde quando eu cheguei aqui nessa casa. E isso me mantém alimentado, isso me mantém alinhado, isso me mantém de pé. Isso me mantém firme olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Amém? Então não estou dizendo que a vida não tenha os seus desafios, mas deixa eu dizer algo para você: Deus é maior. Mas para que a gente possa desfrutar de tudo isso, nós precisamos mudar algumas coisas aqui, ó. Porque muitas vezes, antes de vencer a batalha, o round aqui no dia a dia, nós precisamos vencer algumas batalhas que estão aqui na nossa mente. Amém? Então a nossa mente muitas vezes ela se torna esse campo de batalha. E eu queria que vocês abrissem comigo aí Romanos capítulo 12. Esse é um texto, é uma verdade que eu carrego. A partir do versículo 2, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto muito rico, né? É uma instrução do apóstolo Paulo e eu amo demais essa instrução, porque é justamente aqui o ponto que nós entramos naquilo que o Senhor tem para nós. Como eu falei para vocês, o pastor tem falado sobre muitas grandezas esses dias e eu disse para Deus: Senhor, eu quero entrar nelas. Mas para que eu possa entrar, a minha mente ela precisa mudar. E esse texto ele me ajuda e me ensina demais acerca disso daqui, que nós estamos conversando esses dias, né?
A instrução é: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, esse texto aqui, ele tem muitos ensinamentos. Eu não sei se ele fala algo para você, mas para mim ele diz muitas verdades. E eu vou aqui de alguma forma tentar compartilhar com vocês, né? Porque tem algo que eu compartilho com vocês, mas tem algo que o Senhor ministra a vocês. Não quero te ver quando eu estava ministrando, que eu até confessei lá que eu tenho às vezes dificuldade de decidir ou definir o tema da pregação, né? Porque eu entendo que apesar de ter um tema para essa pregação de hoje, eu sei que tem uma verdade que o Senhor comunica com você. E essa verdade nós chamamos de palavra rema. Então é algo que o Senhor ministra ao seu coração. Então, apesar de eu aqui compartilhar muitos textos e muitas mensagens, mas eu sei que você vai sair daqui carregando uma verdade. E se você sair daqui com uma palavra, pronto, só te basta uma para salvar a sua vida e alinhar você. Porque muitas vezes eu estive desalinhado e o que me alinhou foi a palavra, que chegou na hora certa, de forma cirúrgica, e me alinhou e me colocou no prumo. Então esse texto ele é muito rico, porque o apóstolo Paulo ele fala logo de inconformidade, ou seja, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este século. Em algumas traduções fala sobre você não se conformar com este mundo, né? O pastor falou no primeiro culto, na hora dos avisos, e eu também compartilhei aqui no primeiro culto, que muitas vezes a igreja ela tem se amodelado às ideologias ou o modelo que o mundo tem implantado, né? Então, a igreja ela corre na contramão daquilo que o mundo, ou a ideologia que o mundo tem pregado. E muitas vezes a verdade que nós cremos se torna relativa para o mundo. Na verdade, as pessoas hoje no mundo elas estão vivendo uma verdade que é relativa. E às vezes aquilo que é verdade para mim não é verdade para você. O mundo ele conduz dessa forma. A verdade que é para mim não é verdade para ele. Mas nós que somos filhos de Deus, entendemos que a verdade do Senhor é uma verdade absoluta. Você está comigo? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Olhe para ele e diga assim, Deus não muda. Deus é imutável. Então hoje, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre essa casa, sobre vocês, sobre nós esses dias, nós precisamos mudar algumas coisas que estão impregnadas na nossa mente. Então hoje nós vamos entender um pouco sobre o caráter de Deus e entender que Ele é bom. Porque para entrar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós precisamos entender que Deus tem um caráter, e que Ele é imutável, e que Ele é bom. Mas muitas vezes o conceito que é construído na nossa mente distorce as verdades que Deus tem para nós. Então a primeira verdade que o apóstolo Paulo está comunicando para mim e para você nessa noite é que nós não devemos nos conformar com a verdade que o mundo está pregando nesses dias. Porque existe uma verdade absoluta e essa verdade é a palavra de Deus. Ela sim é imutável. Ele não tem mudança e nem sombra de variação. Então, o apóstolo Paulo está nos instruindo a não se conformar. Significa dizer que nós andamos num sentido diferente ou cremos diferente daquilo que o mundo crê. Hoje o mundo ele está baseado em ideologias. Nas escolas e nas faculdades eles estão pregando ideologias que são diferentes das verdades que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E qual é o papel meu e seu como igreja e filhos de Deus? Crer na palavra e ter somente a palavra como a verdade absoluta. Por quê? Porque para que nós possamos transformar nossa mente, e a renovação da nossa mente, amados, ela só vem quando nós trocamos a mentira pela verdade.
Vou citar um exemplo que eu sempre uso aqui na igreja, né? Não tem como chegar roupa nova no guarda-roupa sem antes jogar a roupa velha fora. Vocês já ouviram falar algumas vezes, né? Eu falo isso por quê? Porque essa foi a ilustração que o Senhor trouxe para mim. E eu não sei, mas às vezes nós temos dificuldades em entender as verdades de Deus. E o Senhor usa de forma ilustrativa. Ele só falta desenhar, como a gente diz no ditado, né? Para que a gente possa entender as suas verdades. Então, a verdade que o Senhor comunicou para mim foi: olha só, não tem como você desfrutar ou viver de algo novo se você ainda está apegado ao velho. Então, a renovação da mente, ela começa por aqui. Quando você entende que, às vezes, chegou o tempo de você mudar a estação. Para você viver o novo de Deus, e é outra verdade que eu carrego comigo, que eu ouvi há alguns tempos, que a presença de Deus na minha vida não significa dizer que a minha vida melhorou. Quando eu aceitei a Jesus, a minha vida não melhorou. Não, a minha vida ela foi transformada. Jesus, quando entrou na sua vida, ele não melhorou. Ele não foi como a gente faz às vezes na nossa casa, né? A gente passou o período de inverno e as paredes estão tudo sujas, a gente vai lá e pinta, né? E melhora. O ambiente fica melhor, dá uma nova cara, né? Não, Deus não remendou. Na verdade, o que Deus fez foi Ele pegou algo que estava ultrapassado e velho e colocou algo novo. O que é que ele diz na sua palavra? Ele diz o quê? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Significa dizer que Deus tem algo novo para você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, solta um sorriso para ela e diga assim: Deus tem algo novo para você. Sorria de novo e diga: Deus tem algo novo para você. Você consegue crer assim? Mas eu vou dizer algo para você, algo bem simples. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Porque a gente olha para o nosso passado, a gente olha para o nosso presente, e muitas vezes a gente não vê perspectiva de mudança. Mas por que isso? Porque muitas vezes a nossa mente está cauterizada com uma pregação de pobreza, de miséria, de doença, de impossibilidades. Muitas vezes nós classificamos a pobreza e a doença como nossa. Muitas vezes a gente se pega dizendo, ou se percebe dizendo: e a minha diabetes, ela não vai embora. E a minha pressão alta aqui não baixa. E a minha sinusite. E a minha não sei o quê, mas um monte de hit. Amados, nada disso é seu. Você sabia disso? Olha a revelação. Nada disso é seu. Você sabia disso? A palavra fala que quando Jesus foi para a cruz, lá em Isaías 53, ele se fez pobre e enfermo no nosso lugar. Naquela cruz ele carregou as nossas doenças. Mas até entender isso, nós precisamos passar por um processo de metanoia. Porque nós estamos presos no passado com a crença de que o milagre que o Senhor fez não foi o bastante. Não, amados. A cruz ela foi o bastante para não só carregar os nossos pecados, ela foi o bastante para levar as nossas doenças, levar aquilo que nós éramos, para nos tornar aquilo que o Senhor preparou para nós. Esse processo de transformação da mente, de renovação da mente, é um processo doloroso. Eu estava lendo o conceito de metanoia e eu achei interessante, porque eu já falei várias vezes sobre isso, mas eu nunca tinha lido o conceito. Eu sempre compartilhava aquilo que eu ouvia as pessoas dizendo. E eu fui direcionado, quando eu estava preparando essa mensagem, a ler o conceito. E é interessante quando a gente lê o conceito, que a gente consegue entender o panorama de algumas coisas. E eu fui ler o conceito de metanoia. A metanoia é uma palavra de origem grega
que significa uma mudança radical. Eu queria frisar essa palavra, uma mudança radical, na forma de pensar, de sentir ou enxergar a vida. Representa uma verdadeira transformação do modelo mental, da perspectiva e identidade, que frequentemente resulta em uma mudança profunda no comportamento. Então aqui eu achei interessante demais a definição da palavra metanoia, porque é exatamente isso que eu guardo dentro de mim, é exatamente isso que eu carrego. Eu não sabia o conceito, mas é mais ou menos assim que eu entendo acerca de metanoia. Então eu vou repetir: significa uma mudança radical. Significa que a partir do momento que você conhece as verdades de Deus, não tem como a sua vida permanecer do mesmo jeito. A partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, não tem como a sua vida continuar da mesma forma. Amados, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Quando nós temos um encontro real com Jesus, a vida velha não cabe mais em nós. A roupa velha não cabe mais em nós. Quando nós nos acostumamos com o velho, significa dizer que nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Amados, às vezes nós sofremos decepções e queremos abandonar o barco, queremos abandonar Jesus. Mas quando a gente se vê nesse ponto, que é um ponto chave da nossa vida, eu sempre me lembro, Jesus estava pregando e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, esse discurso está muito duro. Um monte de gente foi embora, abandonou Jesus, e os caras chegaram para Jesus: esse discurso está muito duro. Aí Jesus disse: rapaz, se vocês quiserem ir também, ó. Aí um dos discípulos chegou para Jesus: Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amados, quando nós temos um encontro com o eterno, a nossa vida é mudada. Nós não conseguimos mais nos encontrar em outro lugar. Você está comigo? Assim como o peixe foi criado para as águas, as árvores foram criadas para a terra, os peixes para o ar, a nossa vida está ligada nele. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar a árvore da terra durante um período, ela vai morrer. Você está comigo? Você foi criado para a presença. É nesse lugar, não só é o seu destino, mas também a sua origem. E não é só a sua origem, mas também é o seu destino. Então é interessante quando nós falamos de metanoia, porque isso aqui resume o que é metanoia. É uma mudança radical da forma de pensar, sentir ou agir. Representa uma verdadeira transformação no modelo mental. Significa dizer que as verdades que eu carregava não cabem mais na minha nova mentalidade. Para desfrutar das verdades que Deus tem para você, você precisa lançar fora todas as mentiras que foram construídas dentro de um passado de derrota. É porque muitas vezes a gente olha para a nossa família e diz: não, a minha família foi uma família desconstruída, foi uma família muito disfuncional, isso e aquilo, eu fui criado fora do lar, eu fui abandonado, e a gente começa a contar a nossa história triste. Amados, quando Deus entrou na nossa história, mudou o capítulo. Você está comigo? O capítulo mudou. Ali ele está construindo algo novo. E é interessante que a minha vida começa a se envolver com a vida de Deus, e ali está se costurando algo novo na nossa vida. Então nós precisamos entender, e nesse processo dessa transformação de modelo mental e da perspectiva e identidade, isso aqui é interessante,
Porque essa metanoia ela vai nos identificar quem nos tornamos com essa nova identidade. E muitas vezes nós falhamos porque nós não sabemos ou não entendemos a grandeza do poder que opera em nós. Ou a grandeza que nós carregamos. Que independentemente daquilo que acontece fora, não define quem você é por dentro. Você está comigo? As circunstâncias de tudo aquilo, de todas as guerras que você passa do lado de fora, não define quem você é em Deus. Então esse conceito, ele nos coloca no plumo. Amém? Então voltando para o texto, ele começa dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Olha só, amados, é só quando a nossa mente é renovada, é só quando nós entendemos a nossa nova identidade, tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, tudo aquilo que Ele preparou para mim, é que eu começo a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que até a vontade dEle, ela tem níveis. Então, a partir do momento que a sua mente começa a ser renovada, você começa a viver níveis profundos. Ou você vai avançando em níveis, onde você vai entrando em um lugar mais profundo da vontade de Deus. Pode ser que no final da sua história, você termine com a sua conta bancária zerada. Mas pode ser que você chegue diante de Deus e Ele diz: entre, meu filho amado. Mas porque o segredo do sucesso não está só naquilo que nós temos, nas riquezas que nós construímos aqui na terra. É muito bom andar num carro bom, num carro novo, viver numa casa maravilhosa, viajar. É tudo muito bom e Deus preparou para os seus filhos. Mas melhor do que tudo isso é viver a vontade que Deus tem para você aqui na terra. Mas isso aqui é mudança de mentalidade. Porque muitas vezes nós estamos correndo atrás daquilo que o Senhor considera como acréscimo. A orientação dele no Sermão do Monte é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos gastando a nossa vida correndo atrás do acréscimo. E deixando aquilo que é precioso em segundo plano. E o meu conselho para você aqui nessa noite é que você saia daqui com o entendimento de que o precioso é o mais importante. Então nós, entendendo essa parte, nós precisamos avançar. Nós precisamos entender, mas que nem tudo que você tem ouvido é uma verdade absoluta. No primeiro culto até compartilhei com os irmãos. Eu disse para eles: ó, você é o que você come. Né? As pessoas olharam assim para mim. Tem uns que estão uns mais avantajados e outros menos avantajados. Então você é o que você come. A vida que você vive hoje é resultado da sua dieta. Isso eu estou falando do corpo. Um corpo delícia, como o pastor fala, o pastor gosta de falar isso, né? Não vem com estralar de dedos. É uma construção. Então, trazendo para aquilo que você já é acostumado a fazer, que a gente gosta de comer. Estou usando isso como exemplo, porque a gente gosta de comer. Então, a sua dieta vai definir o seu quilo, os seus pesos, a sua saúde. Aquilo que você come, a dieta que você exerce ou executa, ela vai definir a saúde do seu corpo. Você está entendendo? Aquilo que você come vai definir a saúde do seu corpo. Se você faz uma dieta saudável, significa dizer que a probabilidade é que o seu corpo seja saudável. E se você se você faz uma dieta não tão saudável ou ruim, significa dizer que o seu corpo vai inflamar,
Você vai ganhar alguns quilinhos a mais, que você não desejava. Mas isso é resultado daquilo que você come. Mas a vida espiritual não é diferente. Aquilo que você desfruta de Deus é resultado do tanto que você crê naquilo que Ele fala ao seu respeito. Por isso que vocês veem muitos filhos de Deus avançando e crescendo, e outros menos. A gente sabe que existe a vontade de Deus. Às vezes, Deus está enriquecendo uma pessoa com um propósito. Para quê? Para que ela seja um mantenedor da sua obra. Às vezes a gente vê pessoas avançando em áreas que a gente queria avançar, e muitas vezes aquilo não é para nós. É como eu falei para você, no final da história, o que vai definir se você viveu uma vida de sucesso ou de fracasso é se você fizer a vontade do seu Pai. E não tem como fazer a vontade do Pai se não estiver alinhado com a palavra. A Marisa tocou aqui no primeiro, quando ela iniciou, não sei se vocês entenderam. Ela chegou para mim e perguntou: pastor, de quem foi a ideia do senhor me chamar para dirigir o culto? Aí eu assim, de que ela perguntou para mim de quem foi a ideia. Aí eu fiquei pensando, né? A ideia, assim, foi direção. E aí a ideia foi dele, né? A ideia foi dele. Pastor, se eu te disser, semana passada eu estava aqui, sentada no meu lugar, orando. E só passou pela minha cabeça. Eu nem falei nada. Não foi, Marisa? Eu nem falei nada. Só passou pela minha cabeça. Eu já dirigi o culto várias vezes e tal. E ela se vendo aqui nesse lugar. Aí diz aí, quando foi durante a semana, eu falei com o Rodney. E o Rodney falei com eles, né? Aí eu disse assim, irmã, Deus... Deus, eles... mas isso aqui, sabe, mas uma vida de sucesso significa você ser guiado, significa você viver uma vida que agrada a Ele, significa você fazer a sua vontade. Sabe, o apóstolo Paulo, ele contando o testemunho dele, eu fui alegre na pobreza, na alegria, na tribulação, sube passar fome, mas é nisso, mas sabe, a vida do crente, o Senhor não prometeu mar de rosas para o crente, mas é isso aí, tem de bom ânimo, sabe, amados, quando nós nos levantamos por dentro, as circunstâncias mudam. Então o sucesso vai determinar pelo tanto de verdade de Deus que você carrega. Porque as verdades de Deus é que elas vão quebrar as mentiras que são apresentadas diante de nós todos os dias. Gigantes que se levantam diante dos nossos olhos, que nós olhamos e dizemos assim, não é possível vencer. Deixa eu dizer para você, tudo é possível ao que crê. Depende em qual força você está confiando. Se for na força do seu braço, realmente você pode estar fadado ao fracasso. Mas se você fizer como Davi, confiar na força do Senhor, amados, o gigante pode ser maior do que o Golias. Então, sabe, amados, nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para que a gente possa desfrutar de tudo isso, nós precisamos entender do caráter de Deus. Nós precisamos nos identificar quem nós somos. Pergunte para a pessoa do estado de saúde, diga assim, quem você é? Mais uma vez, quem você é? Sabe, mas que esse é o maior conflito que o ser humano tem? Esse é o maior conflito que o ser humano tem. Quem eu sou? Eu vou dizer como Deus lhe vê nesse momento agora, tá bom? Como você se imagina é outro conceito. Agora, como Deus lhe vê nesse momento? Queria que vocês abrissem comigo aí, João, capítulo 1. A partir do versículo 11, eu vou dizer para vocês como é que Deus lhe vê nesse momento. Eu vou citar só esse texto, mas tem muitos outros que vão identificar quem você é em Deus.
João capítulo 1, a partir do versículo 11. Ele diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora você vai olhar novamente para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você crê em Jesus? Se sim, diga para ela: se sim, você se tornou filho de Deus. E ponto. Isso aqui é como a palavra define você. Mas e eu quero que a partir de hoje você, na verdade, a partir de hoje não é que você já tenha ouvido muitas verdades acerca disso, né? Mas eu quero que vocês comecem a se enxergar dessa forma. Porque como você começa a se ver dessa forma, e quando eu falo de você se tornar filho de Deus, não falo de você se ver maior do que as outras pessoas, não. Como filho de Deus eu me identifico. E se eu sou parecido com meu pai, eu vou amar mais. Eu vou perdoar mais. Eu vou ser mais compreensivo. Como filho de Deus, as características do meu pai, elas estão impregnadas em mim. E eu preciso entender que tudo aquilo que é do meu pai é meu. E tudo aquilo que é meu é do meu pai. Eu pertenço a ele e ele pertence a mim. É tão provado isso, amados, que perto de Jesus morrer, os discípulos estavam tristes, porque Jesus já tinha falado várias vezes que ia para a cruz. E Jesus: ei, não atribule o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus em uma parte falou assim, e Jesus: fique tranquilo, vocês não vão ficar só. Eu vou para o Pai, importa que eu vá para o Pai, mas chegando lá, eu lhe enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias da sua vida. Amados, o nosso Deus, ele é um Deus de proximidade. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Significa dizer que a relação dele comigo, ela é muito próxima. Deixa eu dizer para você, você não precisa marcar horário. Para ir se consultar no posto, para se consultar na clínica, para se consultar com a psicóloga, com o nutricionista, você precisa saber da agenda dela e marcar horário. Né, Marisa? Para ter uma consulta com ela, precisa marcar e saber da agenda dela. Deixa eu dizer para você algo bom e maravilhoso. Você não precisa marcar horário para estar com seu pai. Não é burocrático. É simples. Você não precisa usar maquiagem. Você não precisa se mostrar forte. Amados, ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Ele nos teceu. Antes da fundação do mundo, nós já fomos criados e estabelecidos nele. Ele já sabe a nossa próxima decisão e o nosso próximo passo que nós vamos tomar. Por isso Ele nos deu o Consolador. Para dizer, existe o caminho da bênção e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da bênção. Sabe, mas o que o Senhor está querendo construir nessa noite é uma caminhada de unidade entre nós. Porque para entrar em tudo aquilo que Ele preparou para mim, a minha mente precisa mudar. Não cabe a mentalidade antiga naquilo que o Senhor preparou de novo para mim e para você. Para entrar no novo, a mente precisa mudar, amados. E a palavra, ela nos auxilia a conhecer as verdades de Deus. Eu acabei de apresentar para vocês um texto que nos considera filhos de Deus. Ele diz o que no texto? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, o seu nome. Então a porta de acesso é crer em Jesus, e eu me torno filho de Deus.
Então, se eu entendi o conceito de metanoia, eu sou filho de Deus. Diego, mas tu não sabe a vida que eu estou vivendo. Se Deus estivesse vendo o que eu estou passando aqui na terra, a minha vida não estaria assim. Amados, sabe o que a palavra fala? Diz o que? Eu bem sei os planos que tem ao seu respeito. Mas são planos de bem, não são planos de mal. O que o Senhor tem preparado para nós são boas dádivas. Mas muitas vezes o que falta em nós é conhecer o caráter imutável de Deus. Precisamos entender que nele não há mudança e nem sombra de variação. E isso precisa ser bem impregnado na nossa mente. E muitas vezes nós escutamos essa palavra e dizemos, mas isso não é para mim. Isso é só para o irmão Osvaldo. É só para o Wagner. É só para o Rodney que tem uma vida boa. Ele é concursado. Ele estudou. Não é não? Ou o prefeito te deu o cargo lá? Não. Ele estudou bastante. O Igor passou agora, estudou bastante, não foi não? Bastante. A pergunta é, para estar lá, você estudou? Você se preparou? Não. Então não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. A gente leu aqui em Romanos, transformai-vos a vossa mente. Amados, esse processo não é Deus que faz em nós. É nós que fazemos em nós por meio da sua palavra. É uma decisão nossa. Sabe, é a gente sair daqui decidido. A partir de hoje, eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim. Seja o extraordinário ou seja o ordinário. Porque os milagres de Deus se apresentam na nossa vida, tanto no extraordinário, e o extraordinário já está dizendo extraordinário. Não é todo dia que você se depara com o extraordinário. Todo dia, na verdade, você se depara com o ordinário. Mas o milagre de Deus se apresenta na nossa vida no extra e no ordinário. E muitas vezes nós estamos esperando o escape, o renovo, a intervenção de Deus só no extraordinário. E muitas vezes o Senhor está aqui no ordinário, fazendo milagres. Um exemplo muito claro que a gente tinha um cara, acho que era o tanque de Betesda, eu não lembro, mas eu sei que era o cara aleijado de nascença. Existia a história que o anjo vinha, tocava a água, e quem descesse, tocasse na água primeiro, era curado. E Jesus do lado dele, conversando com ele, e ele contando a sua história triste, porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, contando a nossa história triste, a nossa história de impossibilidade. Jesus, tu não entende a minha história. Eu sou aleijado desde quando eu nasci, não tem jeito. Ele estava esperando o extraordinário, o anjo descer e tocar a água. Mas o Senhor Jesus estava do seu lado. Aquele que não só poderia fazer ele andar, mas também poderia salvar a sua alma. Então celebre não só o extraordinário, comece a celebrar o ordinário. É quando você está na sua pia lavando a sua louça, você mãe de família ou pai de família, porque homem também lava a louça. Eu gosto de lavar a louça. Gosto de lavar casa, só não gosto de cozinhar e lavar roupa, mas aí eu de vez em quando, né, amor, também não é direto não, para não se acostumar, porque senão a mulher se acostuma, aí não vira novidade, tem que ser novidade. Tem que ser extraordinário, de vez em quando eu lavo a louça, de vez em quando, não, mas é um extraordinário mais constante, pastor, não é só um aqui e acolá não. Eu gosto. Esse ano ela está gostando de mim, porque esse ano eu estou mais motivado. O tanque dela está cheio toda semana agora. Toda semana o tanque dela está cheio. De vez em quando ela ficava reclamando, hoje esse ano ela não tem o que reclamar. Esse ano está tudo sob controle, né, amor?
Tá, mas assim, sabe, é no ordinário que muitas vezes nós vencemos os nossos gigantes. É no nosso dia a dia. Estava até comentando no primeiro horário, é quando você vai para casa que você tem um livramento. E às vezes nós estamos tão acostumados, tão pilhados com a nossa rotina, tanto cheio de afazeres, tão cheio de atividades, uma agenda tão lotada, a gente se torna tão importante que a gente não dá espaço para ver a beleza do que Deus está construindo no nosso dia a dia. Esses dias eu estava vindo do trabalho, vindo de moto, aí um cara de carro encostou na minha moto e geralmente, para um motoqueiro cair, só basta um vento mais forte, né? O motoqueiro cair. Eu senti o pneu, eu senti o carro encostando na traseira da minha moto e a minha moto levantando o pneu, só que eu não voei. Eu continuei no chão, encostei, o cara começou a esbravejar, não sei o que ele estava falando, e ainda bem. Encostei a moto, para não... Na verdade, eu não queria discutir com ele, eu não discuto no trânsito, né? Posso estar errado ou estar certo. Eu sigo a minha vida e deixo ele seguir a vida dele. Ele tem os problemas dele, eu tenho os meus, né? Deixei ele seguir a vida dele. E eu parei ali, respirei e continuei a minha viagem. E fui contemplando, oh, Senhor, obrigado por esse livramento. Porque às vezes, amado, nós só agradecemos a Deus, ou nós só vemos um milagre quando é algo extraordinário, mas Deus está se apresentando. A palavra fala que Ele cuida dos seus enquanto eles dormem. Sabe, amado, isso é muito gratificante. Isso é muito bom saber que o Senhor é um bom Pai, que está cuidando de nós enquanto nós dormimos. Sabe, mas são essas verdades que nós precisamos carregar dentro de nós. E nós precisamos dizer, para que os céus, a terra e o inferno saibam que nós temos um Pai que é bom, que cuida de todos os detalhes. E ali eu continuei a minha viagem, agradecendo ao Senhor por aquele livramento. Cheguei em casa e disse para minha esposa, contei o livramento, contei a bênção, né? Amor, o cara bateu em mim, mas eu não caí, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu. Não me pergunte, só sei que foi assim. E agradeci ao meu Pai, porque, amados, ali eu percebi a mão dele, me conduzindo, os seus anjos. Sabe, mas o Senhor, Ele é muito fiel à sua palavra. E quando nós andamos com essa convicção, isso salta para fora. Mas quando é o contrário, nós reclamamos de tudo. Não vemos a mão de Deus em nada, sabe? Às vezes você encosta em pessoas e você começa a conversar com elas e a pessoa só conta derrota. Aí você vem com a palavra que é o remédio e a pessoa, não, mas você não sabe. Fulaninho já fez isso e não deu certo. Não, mas Deus tem isso. Aí você, Aí você, não, mas você não sabe a minha história, não sei o quê. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou pode. E a pessoa... mas sabe, parece que não muda, como se fosse, são como escamas nos olhos. E isso precisa cair, amados. Para quê? Para que a gente possa entrar naquilo que Deus preparou para nós. Como é que tem que ser o nosso coração? Está dizendo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só o que a gente diz. Tiago, capítulo 1, versículo 21. E eu vou ler o 22 também. Portanto, vocês querem abrir? Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Uma, duas, meia já. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Olha só. E agora o 22, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que ele destaca aqui o 21? O que é que o Tiago está falando aqui? Portanto, despojando-vos, ele diz, lance fora toda a impureza e acúmulo de maldade.
Com relação à palavra, a instrução dele é: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Como eu falei aqui para vocês no início do culto, amados, o que nós precisamos no momento de tribulação é só de uma palavra. Amados, eu não vou contar nas minhas mãos tantas as vezes que eu estive em um ambiente de turbulência, de escuridão, e alguém veio com a palavra inspirada, mas aquilo veio de forma cirúrgica e salvou a minha alma. Mas por quê? Porque a minha forma de acolher a palavra é de forma mansa, amados. Não é com o coração crítico ou julgando, será que isso é para mim? Não, mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta para você. Pode ser que aquilo não se encaixe ou não faça sentido para a sua realidade hoje, mas você vai precisar para amanhã. E amanhã é logo ali. Então, Tiago está dizendo assim, a forma de você acolher a palavra é com mansidão, porque essa palavra ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 22, ele fala assim, tornando-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui eu aprendo uma coisa, de forma prática. Você tirar CNH ou habilitação, permissão para dirigir, não torna você um motorista. Você sabia disso? Agora eu tenho carteira, eu posso dar uma carteirada. O que torna você um motorista não é você tirar a CNH. É você pegar um carro, ou uma moto, ou um caminhão, ou seja qual for, a sua permissão para dirigir, e você começar a praticar. E isso torna você um motorista. O fato de eu tirar a habilitação não me torna um motorista. Eu sei que no começo você vai ter segurança, vai ter medos. Mas a gente só aprende indo. Vou contar minha experiência para vocês. Tirei minha habilitação, não tinha carro. Primeiro carro que eu dirigi, carro do pastor. Levando quem? A pastora. Para onde? Passei asa. E o dia estava chovendo. Gente, não tinha situação mais desafiadora do que essa. Primeiro carro que eu dirigi depois que eu recebi a habilitação, que eu contei para ele a boa notícia. Pastora, eu tirei a habilitação, já recebi. E ela, pronto. Próxima semana nós vamos na Ceasa. Vamos ter um carro. Carro do pastor, levando a pastora, dirigindo para a Ceasa no sábado chovendo. Rapaz, foi um desafio. Estanquei várias vezes o carro do pastor, porque a embreagem dele era lá em cima. Não era, mas pastor, lembra? A embreagem lá em cima, levando o bem mais precioso dele. Você parece que esse cara é corajoso. Eu não teria a coragem que ele teve. Eu levando a esposa dele, no carro dele, indo para a Ceasa, e lá na Ceasa, eu estancando o carro, e o pessoal buzinando na traseira. Qual era o versículo que eu estava dizendo? Eu nem me lembro, na época eu estava tão crente. Tem paciência com os mais novos, aquele fala sobre os mais novos. Não era pastoreia, só dizendo esse versículo. O carro estancava e os caras buzinavam. E aí eu preocupado, porque a gente estava comprando carne e botava no carro do pastor e estava um negócio misturado com a chuva. Não era, pastor? Mas eu aprendi. Eu aprendi. Oi? Era para o cara te ver. Pronto, aí, ó. Aprendi, amados. Estou aqui vivo, ela está viva. Ele já trocou de carro. Aprendi, amados. Porque os desafios que chegam até nós, amados, eles não vieram para nos paralisar. Eles vieram para nos levar para o próximo nível. Eles não significam uma parede, eles são uma porta, como a gente aprendeu no Quero Te Ver. Vocês estão comigo? Então assim é a nossa vida. Então a forma que nós recebemos a palavra, ela tem que ser com mansidão. Nós temos que entender e sair daqui convictos de que nós temos um bom Pai. O problema de tudo isso, como eu falei para vocês, é que nós temos dificuldade de entender a nossa identidade. E entender a identidade de Deus como um bom Pai.
Porque às vezes nós nos relacionamos com Deus com o conceito do mundo. Olha só. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus com o conceito do mundo. Já queria chamar o Ministério de Louvor. Nós olhamos, nós nos aproximamos com Deus com as nossas frustrações terrenas. O meu pai terreno, ele errou demais, ele traiu a minha mãe, ele foi um pai disfuncional, ele me abandonou, eu não tinha relacionamento com ele. E a gente começa a se relacionar com Deus com essa visão. E a gente tem dificuldade de entender o caráter de Deus por causa dessas mentiras que foram inculcadas na nossa mente. Mas, amados, deixa eu dizer algo para você. Nosso Deus, Ele é um Deus que tem um caráter. E no caráter dele lá tem impresso bondade, fidelidade. Amados, se Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, quem é que teria coragem de dar a vida do seu filho para morrer pelo monte de gente ingrata? Eu não teria coragem. Eu já disse para Deus, Deus, tu é Deus, porque tu é Deus de verdade mesmo. Que eu não teria essa coragem. Mas Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Para provar o seu amor para conosco, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu filho amado. O seu único filho. Ele não tinha 10, não, eu tenho 10 aqui, eu vou dar um, aí isso aqui não vai fazer falta, não, que eu tenho 10. Não, Ele tinha um. E Ele deu esse um. Para morrer por nós. Para provar o seu amor. Será que Ele nos daria todas as coisas? Será que Ele nos negaria um prato de comida? Será que Ele nos negaria uma herança? Será que Ele nos negaria uma vida de prosperidade, uma vida de saúde? Não, amados. Jesus conversando e disse assim, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai. Ele vos dará o Consolador, vos dará o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer para você, se você tem Deus, você tem tudo, amado. Não é que as outras coisas não sejam importantes, como eu falei e vou frisar. Não é que um carro bom, uma casa boa, viajar, não, mas dinheiro não é ruim não, dinheiro ele é bom, o dinheiro ele não significa prosperidade. O nosso pastor falou, o dinheiro ele é uma ferramenta que está dentro daquele pacote ali. Ferramenta, mas é como um celular, eu decido usar ou não usar, eu uso na hora que eu estou precisando, na hora que eu quiser. O dinheiro ele tem que ser como um servo para mim, e não o meu Senhor. O meu Senhor é o precioso, é o cheiroso, o Espírito Santo. Sabe? E às vezes nós temos negligenciado esse lugar e essa consciência. E a minha oração aqui hoje é que você saia com essa consciência, com essa mudança de mentalidade. Para viver as verdades de Deus eu preciso mudar a forma que eu penso, que eu vejo Deus. Eu preciso me enxergar como filho. Eu preciso enxergar Deus como um pai bondoso, que é imutável. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria convidar você a ficar de pé.